que a gente tem de uma forma que, assim, muito difícil de entender, né? Mas, assim, para a época eu achei muito, muito bom mesmo. É isso. Show, Jorge, show demais. É um pouco isso, né? Porque ela está dentro do padrão do romantismo ali, né? Então, e ela é uma escritora do século XIX. É, e que ainda não absorve, que é pré ali toda aquela revolução que o Machado vai fazer na literatura brasileira, né? O Machado meio que vai jogar as regras um pouco para o alto. Então ela está se encaixando dentro da forma, né? Inclusive o que você disse, né? Essa coisa rebuscada, floreio, vai descrever paisagens, os personagens, características físicas da Úrsula, né? A pele ali, que vai entrelaçando com o sentimento da pureza. É muito característico do romantismo, inclusive lembra um pouco, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas da forma como o José de Alencar descreve a Alice, né? A primeiro momento que a Alice e a outra personagem, a outra adolescente que tem no romance, que agora não me fugiu o nome, vão sendo descritas saindo da casa grande, né, com aquele sol batendo, céu azul, e vai iluminando a cor dos cabelos, que são, parecem os cabelos de anjo e tudo mais, que são louros, enfim, um pouco essa descrição muito floreada, que é comum ali no romantismo, especialmente no romantismo brasileiro ali do século XIX. Tem a questão das palavras, né? São palavras que, às vezes, na que a gente está lendo, vai dando uma travada na fluidez mesmo da leitura. A Ana comentou ali, eu gostei bastante, acho que é bem genial. O que você diz para nós aí, Ana? Isso aí, né? O professor que fala assim, diz para nós, né? Professor de direito de literatura. Mas o que você acha ali, né? Você falou, né? Que é genial a forma como ela consegue disfarçar. O que você pensa disso aí, Ana? Para explicar um pouco para a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Eu gostei muito da forma da escrita dela, porque justamente, que nem você falou, é uma época muito de transição mesmo, né? Então ela tenta se encaixar, por ser mulher, principalmente, e por ser negra, ela tenta se encaixar num padrão que já está rolando na sociedade na época, né? Que são os folhetins, que são dessas pessoas de uma classe mais alta consumindo essa literatura. Então, para ela, eu achei muito genial essa escrita dela, porque foi uma forma que ela encontrou de luta, né, dentro dessa realidade que ela estava vivendo. Então, ela encaixou esses personagens, que nem a Mãe Susana e o Túlio, para trazer uma crítica tão severa numa realidade que, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus, como que isso um dia aconteceu, né? Então, eu acho que ela tocou bem no ponto, discretamente. Então, assim, quem também não tem uma leitura muito reflexiva, talvez não perceba, porque é muito sutil, né? Então, inclusive, eu fiquei muito, muito na dúvida, eu até fui atrás para saber se eu estava viajando muito em relação a isso, mas eu achei muito legal, de verdade. E eu também senti muita semelhança na questão do livro do Machado, né, Helena, porque ela traz todo esses personagens meio caricatos, assim, os mocinhos, né? E depois ela vai se aprofundando na questão realmente da crítica, né, da sociedade de costumes, da escravidão, e achei incrível o livro, muito bom. Show, show demais, Ana, show demais. Eu acho que é uma questão que é importante, né, que você trouxe lá no começo da fala, que é essa questão de como ela, como Maria Firmina, né, Maria Firmina mesmo como mulher na sociedade brasileira ali do século XIX, e como o livro dela se encaixam, ou eles intervêm no momento que a sociedade está transformando, né? E eu acho que é importante a gente pensar um pouco, que é um livro de 1859, né? 9 anos depois ali do fim do tráfico negreiro no Brasil. E o fim do tráfico negreiro é um momento muito importante na história brasileira, primeiro porque ele vai fechar ali a torneira de algo que nos constituía desde do início da colonização, mas especialmente desde o século XVII, né, desde os 1600, que é o comércio de escravizados. Né? Gerou muita riqueza em torno do comércio de escravizados, era um dos principais lugares que era uma salvaguarda, inclusive, perante as flutuações dos preços das mercadorias que eram produzidas no Brasil, né, seja o açúcar, primeiramente, depois o café, já no século XIX. O tráfico tinha um preço no mercado internacional mais estável e era lucro garantido. Né? Um escravo saía da África, chegava no Brasil com um preço quase quadruplicado, 5, 6 vezes mais, muitas vezes. E que
não só no sentido da estrutura econômica e social, mas também no sentido demográfico, né? O tráfico forma a sociedade brasileira no sentido de um repovoamento africano que vai acontecer no país, né? Esse é o dado que eu sempre falo, né? Até 1850, que é ali 9 anos antes do livro da Maria Firmino, 87 a cada 100 pessoas que chegavam no Brasil eram africanos que vinham nos porões dos navios negreiros. Então, tem uma constituição cultural, demográfica, econômica, social, política muito forte, e que quando você interrompe aquele comércio, quando ele é findado lá em 1850, as coisas vão ter que mudar. Elas invariavelmente vão mudar, porque é algo que funda e que vai deixar de existir. Então, isso vai fazer a sociedade caminhar para novos lugares, né? Novas transformações. E aí, pensando na sua fala, acho interessante para pensar, porque vai impactar o lugar de pessoas como a Maria Firmino, mulheres e negras, né? Tanto no sentido de raça e de gênero, porque o fim do tráfico vai dinamizar a sociedade brasileira, vai amplificar o processo de urbanização, vai gerar um contexto de cada vez mais abertura para a crítica da própria escravidão, vai gerar um refluxo, um deslocamento dos capitais que estavam no Atlântico Sul, sejam eles deslocados para o Atlântico Norte, para o imigrantismo de europeus, mas também com o processo de modernização da infraestrutura e da economia brasileira. E vão abrir novas vias, né, para você se alocar naquela sociedade, né, uma sociedade que vão ter novas dinâmicas econômicas e também um lugar de compensação da escravidão vai ter novos lugares, né, no baixo serviço, no trabalho assalariado, nas profissões liberais, inclusive ali como professoras, né. Então, a Maria Firmino está intervindo nesse momento, que ainda é o começo, né, essa dinâmica vai se acentuar nas décadas seguintes, mas já de transformação da sociedade brasileira. Então, isso é muito interessante, até porque o capítulo da Mãe Suzana, da Preta Suzana, como é chamado os dois nomes no livro, é sobre o tráfico negreiro, né? Acho que essa questão é interessante. É a primeira vez na literatura brasileira que o tráfico é narrado em primeira pessoa. É interessante porque o livro tem uma narrativa impessoal. No entanto, nesse capítulo, por meio da conversa do Túlio e da Mãe Suzana, há uma narrativa da Mãe Suzana explicando o que foi o tráfico, o que foi ser raptada na África, onde ela vivia a liberdade, e ser submetida naquele momento de absoluta incompreensão, que é viver como objeto, né? É uma coisa que a Mãe Suzana fala, não consegue entender como é que os seres humanos fazem aquilo, né? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas bem interessante, Ana, bem interessante você trazer essa questão de uma mulher que escreve num contexto de transformação. Beleza, pessoal. Alguém mais quer comentar coisas gerais sobre o livro? Na impressão, que gostou? Isa, eu ia falar Isa, que sempre gosta de falar aí, top. Diga aí, Isa, fala aí. Eu gostei muito do livro. Eu achei ele... No começo eu estava com muita expectativa e estava, né, atendendo a elas e tudo mais, com o encontro do Tancredo e do Túlio e tudo mais. Eu achei bem interessante. Mas aí no meio veio todo aquele... Né, o Tancredo conhece a Úrsula, aí tem todo um... Né, eles se envolvem, sentimentos e tudo mais. Aí eu já estava tipo, nossa, a gente só vai ficar no começo. Aí no meio para o final que essas questões são pontuadas em relação à escravidão, a Mãe Suzana, a relação da Mãe Suzana e do Túlio, a mãe do Túlio, tanta coisa assim que tem que parar um pouco para respirar e absorver, mas eu achei muito legal e muito, muito bom. Gostei muito do livro. Show, Isa. Que é um pouco isso do romantismo. O romantismo, a gente às vezes fica um pouco indignado lendo, inclusive, porque sempre tem dois personagens, né, um homem e a mulher, que são os protagonistas, e aí eles ficam naquele rame-rame, né, que não anda a história, e fala, meu Deus, por que vocês não se ajeitam? Fica aquela coisa, não vai para frente e tudo mais. E ali tem uma coisa, acho que é interessante, você pensa nesse meio para o final, porque é o momento que é introduzida a figura do comendador, né? E aí ele é um agente meio que perturbador ali das dinâmicas na história e ele representa uma figura de hiperviolência, né? Ele é um sujeito ali que tem todos os atributos da perversidade, né? É um sujeito antiético, imoral, ele tortura, ele leva ao limite ali a forma de violência contra a Úrsula e tudo mais, né? Enfim, e eu acho que é interessante, o Comendador, ele é o vilão da história, né? Como se ele fosse ali o antagonismo, aquele que é o sujeito que carrega nele o mal absoluto, que é muito comum nessa binaridade, às vezes, colocado no romantismo.
Mas o que é interessante, né? Que o sujeito horroroso da história, né? Esse sujeito que vai perturbar ali a relação entre o Tancredo e a Úrsula, é o sujeito que, naquela sociedade da qual a Maria Firmina escrevia, era tido como bom cidadão. Ou mais do que isso, não era nem um bom cidadão, era tido como a sociedade brasileira. A gente pega, por exemplo, os discursos parlamentares, né? Ou o próprio discurso do Eusébio de Queiroz, lá 2 anos depois, né? Que a gente viu um pouco parte dele na segunda-feira no Peabiru, né? 2 anos depois do fim do tráfico, né? E ele fala: o tráfico, se a gente tivesse aplicado as leis que proibiram o tráfico desde 1831, a gente causaria um distúrbio entre nós, sociedade brasileira. Quem era a sociedade brasileira? Eram os senhores de escravos, os mercadores negreiros também. Eram sujeitos como comendador. Ou seja, a Maria Firmina coloca no lugar da antítese da boa moral aquilo que era tido como boa sociedade no Brasil. Né? Ela faz uma crítica, portanto, radical àquela formação patriarcal brasileira que consubstanciava não só o Estado, o direito, mas todas as relações sociais no Brasil. Né? Justamente, a Joyce escreveu, o cidadão de bem. O cidadão de bem na Maria Firmina, ela mostra como ele inclusive, é um sujeito falso do ponto de vista. Né? Eu acho que para a gente pensar um pouco essas dinâmicas contemporâneas, né? Porque o cidadão de bem no Brasil continua sendo isso até hoje. Né? É o sujeito que tem uma moral, professa uma moral que ele mesmo não a cumpre. Né? E era a mesma coisa dos cidadãos de bem lá no Império. Né? Aprovavam leis, professavam o cristianismo e tudo mais, professavam valores de solidariedade, mas na prática eles não cumpriam. Né? Essa é uma crítica muito colocada. Tem lá no Memórias Póstumas do Brás Cubas, a gente não está trabalhando aqui, mas tem um personagem que representa muito isso, que é o Cotrim, que é o cunhado do Brás Cubas. Né? E o Brás Cubas meio que fala, né? Ele meio que faz um arquétipo lá do Cotrim e fala: esse é o cidadão de bem na sociedade brasileira e tudo mais. E o Cotrim era um mercador negreiro também. Enfim, a Maria Firmina, portanto, faz isso e faz aí quase 20 anos antes do Machado de Assis. É extremamente interessante pensar isso. Mais alguém aí gostaria de falar? A gente começar para as outras próximas perguntas. Se alguém quiser, a Joyce comentou, né? O famoso cidadão de bem aqui. Até nos Estados Unidos agora eu posso falar, né? Porque cidadão de bem, essa palavra se generaliza aqui nesse país com nada mais, nada menos que a Ku Klux Klan, né, minha gente? Para a gente pensar um pouco, né? Era o nome do jornal da Ku Klux Klan, inclusive, né? Cidadão de bem. Alguém quer mais falar? Não sei se o Enzo sempre gosta de falar, está quieto aí um pouco hoje. Ou podemos avançar, minha gente? Podemos ir para frente? Então vamos, minha gente. Já estou com uma boa ideia aqui, já entramos em vários temas. Né? E aí eu vou seguir um pouco, inclusive, pensando nisso, né? Nesses lugares, esses personagens que vocês colocaram, né? A Preta Suzana e lá o Túlio. O que vocês acharam, pessoal? Qual a opinião de vocês sobre o lugar na história? Vamos começar um pouco primeiro com a Preta Suzana, desse lugar ocupado pela Preta Suzana na história. O que vocês acharam da construção dessa personagem, das falas delas, na relação dela com os demais personagens? E aí, especialmente, lá do capítulo 9, né? Que é o capítulo chamado A Preta Suzana, no qual ela conversa com o Túlio sobre o tráfico negreiro. O que vocês acham? Não só sobre o tráfico negreiro, conta sobre a vida dela um pouco. Né? E aí a vida passa pelo rapto na África e pelo tráfico e depois pelo processo de escravidão e de muita violência, inclusive. Né? O que vocês acharam? O que vocês acham disso? Tem importância esse capítulo? Não vi nada demais? Diga aí, minha gente. Não só do capítulo, né? Da Preta Suzana em geral. Diga aí, Isa. Eu achei a Preta Suzana um personagem que poderia ter tido mais relevância, assim. Que, assim, ela trouxe pontos muito... Eu falado baixo, mas agora foi. Agora foi? Eu achei que ela poderia ter tido mais relevância, mais importância, mas eu achei que Maria Firmina, no final, colocou ela muito bem pontuado, muito bem descrita, falando sobre o tráfico, sobre, né, como ela foi capturada na África e trazida até o Brasil. E também uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Túlio falou que, né, ia embora, assim, ia fazer a viagem junto com o Tancredo, como ela ficou assustada com ele saindo, e
um medo que para mim representou muito o perigo dele ter essa liberdade retirada dele, como ela teve quando veio traficada para o Brasil. E eu achei isso muito, muito forte, assim, apesar do Túlio tá, né, ainda com aquele sentimento de lealdade com o Tancredo, e que nada vai acontecer, porque né, o Tancredo, né, como um homem branco, e não iria deixar nada acontecer com ele, apesar dele ser liberto, ele não estava tão liberto, assim, né? E eu achei bem impactante, gostei bastante. Isso é bem interessante, né? Essa questão, porque essa eu nunca nem tinha pensado, Luiz, até porque eu trabalho esse livro tem um tempo já, mas isso que você trouxe dessa discussão, né? E do susto que a Preta Suzana vai ter do Túlio querer seguir o Tancredo, né? É uma coisa de uma certa profundidade, né? Porque passa rápido, né? A história está envolvendo várias questões e não é uma coisa que se aprofunda muito. Mas é interessante como tem perspectivas e na maneira como ela articula isso. A Ana falou que vai ter que sair. Não, beleza, Ana. Até saiu já, mas eu só falo, mandar um beijo para ela aí. Mas acho que isso é interessante porque ela articula nessa pequena dimensão rápida do livro, mas os dilemas que é a liberdade no Brasil, né? O que é ser livre? Tem uma discussão muito comum na historiografia da escravidão hoje, que a gente até comentou no encontro passado, que é as fronteiras muito fluidas no século XIX entre o que é escravidão e o que é liberdade. Porque você ser negro naquela sociedade te gerava um lugar social muito, muito instável, mesmo sendo livre, mesmo tendo carta de alforria, mesmo tendo passaporte, mesmo tendo os documentos que atestam a liberdade, você carregava na cor da pele ali um lugar social que te remetia ao cativeiro. Portanto, muitas vezes a pessoa conseguia a liberdade, mas ela tinha que continuar próximo ao seu ex-senhor, próximo ao lugar onde ela tinha sido escravizada, porque era o senhor que atestava a liberdade, como você disse, poderia proteger aquela pessoa livre, né? E criava, isso no contexto mais estrutural, criava relações de dependência. E aí gera uma questão, né? O Túlio com o Tancredo é uma forma da Maria Firmina meio que esteticizar esse lugar, né? O que é ser negro livre no Brasil? Não é livre em absoluto. No século XIX, eu acho que pensar que é ser livre, inclusive até hoje, sendo negro no Brasil. É um lugar sempre instável, um lugar que sempre é precário, sempre depende de relações de subalternidade. E, ao mesmo tempo, tem a questão da Mãe Suzana. A Mãe Suzana, meio que, até por ter vivido a experiência da escravidão, por ter visto o navio negreiro, por ter sido torturada no Brasil nos primeiros anos nessas terras, ela tem uma outra postura, né? Ela tem uma postura ali, talvez, de como é que essas coisas vão acontecer, né? Mas ela não é o mesmo lugar, né? E aí mostra porque complexifica, né? O que é a visão de liberdade, o que é ser livre no Brasil, e também que haviam construções pela própria população negra de ideias diferentes da emancipação, né? E de projetos diferentes para essa vida pós-escravidão, que eu acho que é a questão colocada ali, que eu acho bem interessante nesse sentido. Muito maneiro, Isa, porque isso tem muita discussão hoje na historiografia no Brasil, né? Você tem o Chalub é um grande historiador nisso, né? Ele tem 2 livros, né, que fala disso, né? Visões da Liberdade e A Força da Escravidão. O que mais, minha gente? O que mais aí que vocês querem falar, vocês querem trazer, que pode ser interessante aí nessa discussão sobre os personagens negros, e particularmente a mãe Suzana? Deixa eu abrir aqui para o Benchmark. Ninguém, minha gente, ninguém. Ó, a Isa colocou como no filme 12 anos de escravidão, de certa forma. Exatamente, Isa. E aqui, né, quando a gente relata os Estados Unidos, isso é mais colocado, né? Até porque na narrativa nacional e que é exportada para o mundo, a questão da dicotomia sul e norte é muito dada, né, para interpretar o século XIX nos Estados Unidos, que vai, inclusive, eclodir lá em 61 na Guerra Civil. E aí se tem muito essa ideia, né? Até porque não só nacional, mas também na narrativa jurídica, né? O caso do Dred Scott, enfim, mais de que os negros fugindo, né, para o norte ou vivendo no norte
conseguiu a liberdade, ou que muitas vezes pessoas que eram livres no norte eram raptadas, levadas para o sul, como escravizados, no contexto ali de fortalecimento da escravidão em meados do século XIX norte-americano. E isso a gente consegue falar dos Estados Unidos, mas é muito doido como no Brasil a gente não pensa isso, né? A gente tem vários casos de reescravização ao longo da nossa história. A questão da reescravização foi discussão intensa ali na época da formulação do Código Criminal do Império, em 1830, porque tem um crime previsto no Código Criminal do Império que o crime estabelece, né? Reduzir pessoa livre à condição de escravo. Então, era um crime pelos senhores. Isso gerou uma discussão na sociedade na época, porque muitos senhores faziam isso. Viviam disso, inclusive, né? Tipo, reescravizar pessoas livres. E mais do que isso, uma das principais celeumas diplomáticas do Brasil no século XIX é com o Uruguai. O Uruguai vai ser um dos primeiros países da América do Sul a abolir a escravidão. Talvez explique, inclusive, por que o Uruguai é hoje uma sociedade muito melhor do que a brasileira para se viver, mesmo sendo um país pequeno, todo problemático, né? Sem grandes capacidades de desenvolvimento, mas as condições de vida são muito melhores, em geral, do que no Brasil. Enfim, é um dos primeiros países a abolir a escravidão. E aí, muitos escravizados no Brasil fugiam para o Uruguai, especialmente os escravizados charqueadas e tudo mais ali no sul. E aí virou um problema tão grande para os senhores que eles acionaram o Estado brasileiro, o Estado brasileiro intervir perante o governo uruguaio, para que o governo uruguaio agisse devolvendo esses escravizados. E aí tem uma celeuma jurídica, uma celeuma diplomática entre Brasil e Uruguai. Tem uma dissertação que virou livro de uma amiga minha, a Gabriela Barreto de Sá, que é interessante para analisar essa questão. Depois eu posso enviar aqui o nome. Mas o que mais, pessoal? O que a gente pode falar da mãe Suzana? O que vocês acharam? Até para eu beber uma água aqui, que entrou um negócio, uma poeira na minha boca. Ave Maria, meu gente. O que vocês podem falar mais aí? Eu acho que é uma das partes mais tristes do livro, quando ela traz esse relato da mãe Suzana, de quando ela começa a se lembrar de como era a vida dela na África, e aí de como isso foi retirado dela de forma abrupta para ser jogada no buraco, no porão do navio, para ser trazida ao Brasil como escrava. E aí a forma como ela relata em detalhes ricos, assim, essa viagem, de como eles estão ali colocados naquele porão do barco, de como muitos não aguentavam a viagem e acabavam morrendo. Acho que foi uma parte bem, bem forte mesmo. Exatamente, Joyce. E eu acho que essa parte ela é muito importante, né? Vou até lê-la aqui para vocês, que eu acho que é interessante para a gente pensar um pouco algumas coisas, né? É uma passagem, igual você disse, né? Ela está dentro daquela estrutura estética do romantismo brasileiro, a forma de narrar, um pouco mais cheio de coisas rebuscadas, né? O rococó ali um pouco na forma de escrever, mas é interessante para a gente pensar até pela singularidade desse trecho, né? A gente tem o próprio Gonçalves Dias tem poemas sobre o tráfico negreiro, a gente tem um grande poema do Castro Alves, mas nunca nessa primeira perspectiva, na perspectiva da primeira pessoa, no caso, né? E eu acho que é interessante, né? E acho que o trecho tem umas partes que é interessante a gente pensar, né? Ela fala, meteram-me a mim, né? Então, assim, é a própria Preta Suzana falando, né? Meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio, né? Estreito e infecto, né? Um lugar extremamente pequeno, um lugar ali de condições absolutamente desumanas, e infecto que era isso, né? Você entrar, você tinha um cheiro de podridão, o cheiro ali de morte, como a Ana Maria Gonçalves, outra escritora negra, mais recentemente vai falar, infecto por causa da doença, né? Era muito fácil você vir a falecer, né? As taxas de mortalidade variavam entre 20% a 14%, 10% em cada navio. Então, a gente pensa, ela vai diminuindo com o passar dos séculos, mas é mais ou menos por aí. Eu até escrevi no Twitter essa semana de como o tráfico negreiro pode ter impactado a alta presença de hipertensão nos negros brasileiros, né? Porque você reter sal era importante para a ausência de água e para a ausência de alimentos no navio negreiro, e isso acabou selecionando
pessoas que tinham propensão à retenção de sal, mas que, no caso, quando você começa a ser mais velho, a presença grande de sal no seu organismo gera ali a propensão à hipertensão. Portanto, isso é uma das explicações, né, possíveis, uma das hipóteses que se diz em relação a essa presença mais exacerbada. E o Brasil é isso, né, um país, a gente está vendo agora na Covid, muitas pessoas têm hipertensão, 20% da população brasileira adulta tem hipertensão, é muita gente. E, obviamente, não só isso explica, não só o tráfico, né, no caso, mas pode ser um fator relevante. Né? E não é o que estou inventando da minha cabeça, não, gente. Tem gente que pesquisa sobre isso, já tem artigos publicados. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário, vida passamos nessa sepultura. O que é interessante, ela fala, 30 dias, a Maria Firmino mesmo tem noção do quanto ela é uma pessoa que o tráfico significa, dá sentido para a vida dela, porque não é uma pessoa que escreve. Se eu virasse para qualquer um de vocês e perguntasse, né, depois de hoje, antes de hoje, quanto que durava o tráfico negreiro da África para o Brasil? Dificilmente vocês falariam, né? Ou alguém já sabia, não, pessoal, é 30 dias. Muitas pessoas talvez chutariam, né? Ou escutavam, mas assim, não a formação que circula no nosso cotidiano. Mas está no livro porque era uma informação da época, né? Durava geralmente sair de Angola, da região da África Central, até chegar em Recife, era cerca de 30 dias, Recife, Salvador, e até chegar no Maranhão era mais ali uma semana, 10 dias, ou para chegar no Rio de Janeiro, mais abaixo também era 10 dias, né? Porque o tráfico ele, geralmente chegava no Nordeste brasileiro e descia ou subia. 30 dias e mais necessário vida, passamos nessa sepultura, né? Termo, né? Sepultura, igual a gente usa muito comumente hoje, tumbeiro, era a mesma coisa de que uma fossa coletiva, né? uma cova coletiva. Até que abordamos as praias brasileiras. Isso é 4 linhas. Ela falou estreito, infecto, ela citou o número de dias e ela ainda falou uma tumba, né? Uma sepultura. Ela dá uma crítica radical, portanto, ao que significa o tráfico. Né? Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revoltas, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. De novo, mais coisa, né, pessoal? Para caber a mercadoria humana, né? Ela vai já atrela esse lugar que o corpo negro ocupa ali na engenharia do Atlântico, né? O corpo é uma mercadoria, uma propriedade privada, e por isso ele tem que se passar por certos acondicionamentos. No porão fomos amarrados de pé. Muitos navios, os negros, né, eram colocados, não todos muitas vezes, mas muitos deles vinham na posição vertical. Dependia da organização do navio, né? A gente tem aquele grande retrato do navio negreiro que boa parte deles estão deitados. Mas para a gente pensar um pouco, né, amarrado de pé, a gente vai pensar o que está amarrado de pé. Você caga em si mesmo, você mija em si mesmo, você não tem espaço para se movimentar, né? Imagina você ficar 30 minutos sem se movimentar, imagina o que é ficar ali 10, 15 dias até o primeiro banho de sol sem se movimentar, cagando, mijando em cima de você mesmo e muitas vezes mijando sobre os outros. Porque se você estivesse no meio, o cocô da pessoa, de outro, caía na sua cabeça, o mijo da pessoa caía na sua cabeça. Enfim, essas eram as condições. É um pouco que ela está tentando colocar aqui. Para que não houvesse receio de revolta, né? A questão da revolta, que é muito apagada na literatura brasileira branca do século XIX, a Maria Firmino coloca ali, ela escapa, né? Ela está presente na literatura dela. Né? O negro, se deixar o negro livre, ele vai se revoltar, ele vai fazer uma insurgência, se não houver técnicas de controle social. Isso, não sei se vocês estão lembrados, mas isso aparecia incipientemente lá no Machado de Assis também. Quando a Helena compara o negro a um cavalo, igual a Maria Firmino está fazendo aqui, e ela fala, né? Esse cavalo se mexendo assim, a Helena virando lá para o... Como é que é o nome do menino lá? O Macedo. Ela fala, se esse cavalo você deixar ele um pouco, ele está com a cabeça mexendo, ele está subordinado. Mas se você der um pouco de liberdade para ele, ele vai se soltar. E a Helena está comparando o cavalo a um escravo naquela época, né? Lembrando que a Helena tinha uma perspectiva crítica da escravidão no livro. Aqui a Maria Firmino está fazendo a mesma coisa, né? Tem que controlar, porque senão vem a revolta. A revolta, você não pode advogá-la abertamente na literatura do século XIX. Então, às vezes, você insere ela de maneira subreptícia na literatura, de maneira indireta, de maneira escamoteada. Acorrentados como animais ferozes nas nossas matas, né? De novo, a comparação com o animal, que se leva para recreios potentados da Europa. Dava-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, né? Que é a questão da dieta extremamente deletéria que os negros passaram desde do rapto na África e pela escravidão no Brasil.
a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento, de água, né? Ou seja, uma sepultura mesmo, né? Um lugar que as pessoas morrem a esmo, né? As pessoas, a experiência da população negra já é mediada num processo de transmigração absoluta, né? De perder o que você conhece. Ela vai contar isso nas linhas anteriores, né? Que ela vivia na África, no reino, na pátria da liberdade, no território dela. E ali, o navio negreiro é uma experiência radical de dissolução do eu, de perda da orientação daquilo que o constitui, e você vai ter que reinventar o seu eu nessa condição extremamente adversa, extremamente mortificante. É horrível lembrar que criaturas humanas, aí a questão moral, muito colocada, é horrível lembrar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Isso é muito importante, minha gente, porque ela está trazendo a questão da justiça, da moral e da verdade para analisar o tráfico. E essa foi uma tática muito feita, uma tática no sentido ao contrário do que a Maria Filho está fazendo, pelos seus escravos. A gente compara o discurso do Eusébio de Queiroz, o discurso da abolição do tráfico negreiro, todos eles tentam afastar a questão moral do tráfico negreiro, tentam afastar a dor e o sofrimento do tráfico negreiro, justamente porque eles não queriam ser responsabilizados. Porque o tráfico, inclusive, estava proibido desde 1828 no Brasil, por um tratado da Inglaterra. Vai ser proibido de novo pela lei de 1831, Lei Feijó. Então, você afastar a questão moral, você desresponsabilizava aqueles senhores juridicamente. E mais do que isso, você não realizava uma crítica radical de como é que o Brasil se constituía como sociedade. A Maria Firmina, que ela traz a questão moral central. Não tem como falar de tráfico negreiro, não tem como falar das suas implicações no contexto do direito, sem trazer o sofrimento, sem trazer a dor, sem trazer a questão da justiça e da verdade. Ela fala, né? Não lhes dou a consciência, porque era isso, né? Como não doía a consciência daqueles senhores. Tem muita gente que vai dizer, isso é anacronismo, você criticar o tráfico de escravo, porque a sociedade aceitava na época. E você lê isso aqui, a gente vê que não é isso, né? Quem aceitavam eram justamente os senhores de escravos. Comprar a versão dos próprios senhores de escravos, dizer que havia uma aceitação e realizar uma crítica àquela instituição a partir de hoje seria anacrônico. Enfim, só se fosse para os brancos, né, minha gente? Para os negros, tá aqui uma prova viva de que sempre houve a crítica. E aí, ela fala, tem um bicho aqui na minha janela, que em casa é calor, é verão, né? É primavera com verão, então tem um bicho que entra dentro do meu quarto. Por isso que eu estou olhando assim às vezes. Ela vai depois, um pouco adiante, ela fala, a dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, fora sufocada, né? Essa ideia do sufocamento, que era uma coisa que se vivia no navio negreiro, né? A dificuldade de se respirar, mas como ela é uma metáfora muito colocada, né? Que ela faz uma articulação entre a ideia do navio negreiro como lugar de sufocamento material, né? Físico, mas sufocamento também no sentido da própria experiência da vida, da compreensão, né? A dor da perda da pátria, dos entes, da liberdade fora sufocada, né? Essa experiência da escravidão, ela sufoca o que a gente entende como liberdade, sufoca o que a gente entende como memória, as nossas recordações do passado, a nossa própria ideia de ser humano. Ela é sufocada pela experiência, né? Nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades, né? Ou seja, minha gente, eu li aqui, são 12 linhas mais ou menos o que está escrito, mas quanta densidade tem nesse trecho quando a gente incorpora na estrutura da sociedade brasileira daquele momento, né? No momento ali pós-abolição do tráfico, mas nós somos um Brasil que foi constituído por essa experiência. E o tráfico tem uma questão, né? Ela fala, a perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foi sufocada. O tráfico é um rompimento com a memória também. Ela é como se fosse uma quebra da experiência vivida. É um momento ali que a população negra vai ter que se reorganizar no sentido mental, coletivo, individual. O que se espera? Porque é um processo de dissolução do eu muito forte, ocasionado pelaquela violência. E é o que a Preta Suzana está falando aqui, minha gente. Enfim, o que mais, minha gente? Eu falei demais aqui, porque realmente esse trecho é denso para dedéu. O que vocês podem trazer aí? A gente já está aqui, né? Preta Suzana, o que vocês acharam e tudo mais. Alguém quer complementar, inclusive, o que eu falei? Isso é muito interessante aqui que a Dani escreveu, né? Professor, só um comentário sobre esse capítulo. A profissional Suzana nasce livre, perde a liberdade. Já o Túlio nasce escravo e torna-se livre. Essa diferença me fez refletir sobre a relação dos dois com a liberdade. Seria conhecer, já ter vivido a liberdade e perder.
o que seria ter nascido escravo e nunca ter conhecido a liberdade. Eu acho bem interessante, para eu pegar o que você falou, vamos pegar por partes aqui. Né? Primeiro é isso, a Preta Suzana nasceu livre e tornou-se escrava. Né? Essa é uma questão importante, porque tem uma construção da memória histórica no Brasil do negro como escravo. Até gera uma discussão hoje na pedagogia sobre o uso da palavra escravo, né? Que a pessoa, tem muita gente que advoga, eu não acho tão importante isso, mas tem gente que vai dizer, né, que é necessário usar a palavra escravizado ao invés de escravo, porque escravizado justamente denota esse processo de transformação, de redução de uma pessoa à condição de escravo, né? Nasci escravo, eu não sou essencialmente escravo, eu me tornei escravo por um processo de violência, de submissão. E o livro traz esse processo, né? Mostra muito radicalmente, porque tem uma questão, quando a gente fala de escravidão e tráfico negreiro, que é meio que essa amorfia sobre a África, né? Lá se raptam os escravos, lá se buscaram os escravos para se povoar o Brasil. Mas não se pensa o que era a África. E de que muitas pessoas, por diversos motivos, eram livres na África e foram reduzidos à condição de escravidão. Né? Por diversos motivos foram reduzidos à condição de escravidão. Ou seja, a Maria Firmino coloca, né, em África essas pessoas tinham outras relações sociais. Em África as pessoas não eram escravizadas. Ou em África elas poderiam ser livres. Tem uma reconstrução que vincula o corpo negro na América à África e é uma experiência de liberdade também. Isso é muito importante porque parece pouco, mas naquele contexto do século XIX era raro ter uma articulação nesse sentido do ponto de vista literário. E a Maria Firmino articula, né? E ela mostra esse outro processo também. Um escravo que nasce no Brasil, no caso o Túlio, nasceu como escravizado, né? O Túlio já nasceu. E aí o que é interessante para a gente pensar, né, minha gente? Primeiro, um marco temporal. É pré-lei do ventre livre. Inclusive, o livro é 1859. Denota muito a forma de reprodução da escravidão. As duas formas, raptar pessoas livres na África e por meio do ventre. A escravidão se reproduzia assim no Brasil. Né? Nesse momento de 1859, uma delas já está abolida, que é o rapto de pessoas livres na África. A outra continua presente, que é você determinar o destino de uma pessoa segundo o útero, segundo o ventre da mãe. Eu acho que isso aí já tem muita coisa para a gente trabalhar, que é interessante que você trouxe, Dani. E aí, essa questão também bem interessante. Essa diferença me fez refletir sobre a relação dos dois com a liberdade, né? O que seria conhecer, já ter vivido a liberdade, perder. O que seria ter nascido escravo e nunca ter conhecido a liberdade. Isso é muito interessante, até por que isso é interessante? Até pelo devir do capítulo, né? Pelo desdobrar do capítulo. A mãe Suzana, ela tem um pouco o receio da liberdade do Túlio, né? Ela, será, Túlio, que você deveria seguir o Tancredo? Será que isso vai ser seguro para você? Ela tem essa postura no início do capítulo, né? Desde o momento que o Túlio, melhor assim, tem a liberdade dada. Mas o que é interessante? Porque ela conta, aí ela vai contar a história dela, né? Ela conversa com o Túlio meio que dá, não sei o quê, e ela vai contar. Você tem que entender, e ela vai, inicia, né? Como é que era a vida na África, ela foi raptada, depois ela foi violentada na escravidão. E no final do capítulo, depois ela reconstruir na memória essa história que muitas vezes é interessante, ela reconstrói na fala dela. Porque todo o processo de violência, minha gente, a gente pensar, né? Estão vieram várias reflexões aqui sobre o livro. O processo de violência, quando a gente é violentado, né? Pensar aí, né? Acho que todo mundo já sofreu violência na vida de diversas formas, né? Violência de gênero, racial. A gente vive num mundo que é uma merda, né, minha gente? Que é injusto e a gente vai passar por isso. Violência que a gente consegue injusto mesmo, assim, um tratamento, às vezes, maldade do familiar nosso, na escola. O que acontece com a violência? Muitas vezes, para a gente lidar com a violência, a gente sublima ela, a gente apaga ela da nossa memória. A gente não traz ela para o nosso centro, porque senão a gente não vai para frente, muitas vezes. A gente vive com ela na latência, mas a gente não, muitas vezes, afasta ela. A gente não trabalha ela. E isso pode gerar o trauma, inclusive. Muito dos estudos sobre psicanálise dizem que o trauma é essa violência que recalcamos, né? Que não conseguimos trabalhar. A gente não fala sobre ela, né? Porque o primeiro passo, Audre Lorde diz muito isso, né? Que foi uma poeta negra norte-americana, feminista e lésbica, que ela fala. O primeiro passo para tratar da violência que a gente sofremos é falar. Mas o que está colocado, né? No caso da Preta Suzana, até o Túlio intervir ela meio que não falava daquilo. Ela meio que tinha guardado dentro daquilo que é mais profundo, da intimidade dela, toda a violência que ela sofreu pelo processo da escravidão. E ela teve, com a interpelação de outra pessoa negra,
que recordou ela, inclusive, do que era ser livre, ela falou daquilo, ela trabalhou o trauma dela. Ela meio que professou, né? Ela colocou em termos de linguagem aquilo que é inenarrável. É muito usado, né, na literatura sobre processos totais, como o campo de concentração, como o navio negreiro, que você tem dificuldade de falar daquilo que é absolutamente indescritível. Como é que eu narro um campo de concentração? Como é que um judeu, né, que era a pergunta do Primo Levi, narra um campo de concentração? É possível narrar aquilo? Tem uma discussão moral sobre isso entre os judeus pós-Holocausto. Se pode ou se deve ou não narrar. E alguns vão fazer isso, né? Vão narrar e tudo mais. A mesma coisa da escravidão. Porque não é só moral, é difícil. É difícil você colocar em linguagem uma dor, um sofrimento tão absurdo como esse, né? Mas ela vai lá e fala, né? Ela fala e ela consegue mediar no presente uma relação com aquele passado que ela viveu. E isso faz ela mudar de concepção. Ela fala, vai, Túlio, vive, vá ser livre. Ela muda, né? Ela tem uma percepção antes, mas quando ela lembra de tudo, ela fala, vai, Túlio, vai ser livre. Resgatar, isso é muito profundo. Por que isso é profundo, minha gente? Porque o Estado brasileiro, naquele momento, já está articulando uma memória de apagamento da escravidão, que é o que a Gleciane colocou, essa visão do pós-africano em construção de colonizadores, que é feita até hoje. E essa construção da escravidão é uma construção até hoje. O Brasil, antes da escravidão acabar, já construía uma memória, e a gente viu lá no José de Alencar, de relativização da violência da escravidão. Uma escravidão branda, uma escravidão que não teve grande violência, uma escravidão que foi ali um mar de confraternização entre negros e brancos, né? O tronco de pé é isso um pouco, né? E depois a gente vai ter isso com Gilberto Freire e tudo mais. A gente tem o nosso presidente da República falando isso no 7 de setembro, que o Brasil sempre foi esse lugar onde brancos, negros e indígenas viveram pacificamente e harmoniosamente. Que questão racial ou conflito entre negros e brancos é uma invenção recente da população negra, da esquerda brasileira. Enfim, tem uma memória sendo construída sobre isso de apagar a violência. E a Maria Firmino consegue articular isso no livro dela. Ela traz isso, né, num processo meio que dialético da própria personagem, que não quer falar, mas pela liberdade do Túlio, ela meio que relembra e aí muda de opinião. O que é interessante nisso tudo, pessoal? Que vocês estão me fazendo refletir aí com as questões de vocês. De que só vai haver experiência, ou que melhor, que a experiência do negro em liberdade depois da emancipação só faz sentido quando se relembra, eu já falo meio que espanhol, relembra ali o que foi a escravidão. Não, a viver em liberdade não é não trabalhar os traumas que a escravidão nos legou. Viver em liberdade não é silenciar a escravidão. O Brasil, para ser um país democrático, no qual os negros sejam cidadãos, tem que trabalhar essa memória. Eu acho que isso é uma questão, é um alerta, inclusive, que a Maria Firmina está colocando. Um país que apaga a memória da escravidão vai ser um país condenado a perpetuar essa condição de subalternidade dos povos negros, indígenas e pobres no Brasil. Então, tem uma questão muito profunda colocada ali, que vocês trouxeram, né? Então, é bem interessante essa dialética, né? Do que nasce livre e que se torna escravo, e do que nasce escravo se torna livre, e como eles são mediados no seu diálogo sobre os sentidos da experiência da liberdade da escravidão, por meio dessas trajetórias, né? Então, esse capítulo é muito, muito interessante. Alguém quer falar mais, pessoal? Acabei me empolgando aqui, mas é que realmente vocês colocaram coisas muito interessantes. A Isa trouxe milhões de coisas interessantes, a Dani e a Graciane ali no chat também. Alguém quer comentar, pessoal? Inclusive, vocês falaram no chat, né? Que eu fico falando aqui, às vezes vocês vão lá, assim, idiota só fica falando aí, vou escrever aqui que é mais fácil, mas não vai me dar a oportunidade nunca de falar. Vocês querem falar? Daniela, Daciane? Podemos avançar um pouquinho, pessoal? Então, rapaz, está quente aqui, tá parecendo meu Piauí isso aqui. Ave Maria, minha gente, tá louco, tô suando aqui, tá doido. Tô quase, eu tô com esse negócio de ausência de ar-condicionado. O que é uma questão interessante, então, minha gente? Para a gente pensar um pouco, para a gente finalizar essa questão do capítulo 9. Que é algo que a Ana colocou lá no começo, a Isa falou também na fala dela, a Joyce também disse, que é o que é a história da Maria Firmina? O que ela está contando aqui? Se a gente pegar, se eu for narrar o livro a princípio, sem essa discussão toda que a gente está fazendo, é a história do romance entre o Tancredo e a Úrsula, né? E que esse romance vai ser impossibilitado pelos ciúmes e ali pelo poder do comendador, né? A gente pode contar, seria a história, teoricamente, essa história principal do livro, né?
Mas o que é interessante quando a gente começa a trabalhar esses personagens, né, negros da história, o Túlio e a Preta Suzana, de que tem uma história maior, que é a história padrão do romantismo brasileiro, mas que a Maria Firmino consegue encaixar dentro dessa história uma outra história. É contar uma história dentro de uma história canônica. Isso é muito interessante porque é uma estratégia, é como se fosse um drible que a Maria Firmino dá. Olha que eu vou te apresentar aí uma história de um romance, mas quando você vê, você está lendo sobre tráfico de escravos, está lendo sobre violência e escravidão, e está lendo personagens negros falando em primeira pessoa sobre essas experiências de violência. Ou seja, e não é de uma hora para outra, inclusive, por mais que tenha lá, já no começo da história, o encontro do Tancredo com o Túlio, e o Túlio, nas primeiras coisas que ele fala da condição dele como escravo, você não é introduzido imediatamente a esse relato. É lá no capítulo 9 que aparece isso, aí de maneira bem colocada, né? Ou seja, tem as intérpretes da Maria Firmino que falam muito, né? A Rita Terezinha Schmidt, que está aqui no prefácio, num dos prefácios desse livro, a versão que eu tenho, vai chamar isso de encaixe de narrativas. Ela usa uma narrativa e encaixa outras. É uma manobra estética que ela usa. Ela não tem como, ela é uma mulher negra maranhense falando. Ela não pode chegar lá e fazer um manifesto abolicionista em 1859 de uma hora para outra. Né? Ela poderia ser perseguida, ela seria rechaçada, ela não seria nem lida. Teria nem oportunidade de publicação, muitas vezes. Então, ela tem que usar uma manobra, né? Uma manobra estética, uma manobra política, por sua vez. A Eliane Marx, que é uma poeta, uma poetisa do Rio Grande do Sul, uma poeta negra muito interessante, ela diz que é a caixa chinesa. O que é a caixa chinesa? Parece muito com a boneca russa, né? A boneca matriosca, né? Que você tem uma boneca, só que é diferente um pouco da caixa chinesa, que tem coisas diferentes. A boneca russa, você vai abrindo, tem uma boneca dentro da outra, né? Eu sempre gosto desse exemplo, porque a minha sobrinha, a Manuela, ela ama a boneca russa. Né? Ela tem 2 anos, fala, matriosca. Mas a caixa chinesa é a mesma coisa, você vai abrindo e tem coisas, tem sempre uma caixa dentro da outra. E você, às vezes, não sabe o que você espera, né? Quais são os desenhos, quais são ali as ornamentações. E a Maria Firmino faz isso, né? É uma história dentro da outra, vai abrindo histórias. Você tem a história do Tancredo e da Úrsula. Dentro dessa história aparece o Túlio e a Suzana. Dentro da história do Túlio e da Suzana tem a história do navio negreiro e da violência. Ou seja, dentro dessa história tem uma denúncia. É uma coisa dentro da outra. E que para um leitor desavisado, no século XIX, lembrar que os leitores, muitas vezes, eram parte da elite senhorial brasileira ou sujeitos atrelados à hegemonia da elite, é uma técnica extremamente interessante, porque não apresenta, a princípio, qual é a crítica que ela vai fazer. Né? Portanto, é uma manobra política e estética bem interessante que ela permitiu ela falar no momento no qual a hegemonia conservadora no Brasil a respeito do tráfico era a norma. O tráfico não, da escravidão. A escravidão só vai começar a ser contestada 10 anos depois da Maria Firmino, com mais radicalidade. Ela sempre foi contestada, mas entre os estratos da elite não tem gente contestando a escravidão ainda de maneira forte em 1859. Isso vai começar a acontecer em 1868, com a formação ali de uma fração liberal mais radical no Brasil. Mas até então, é uma hegemonia totalmente conservadora a respeito da escravidão. Portanto, a Maria Firmino meio que ela se utiliza disso. Não está só na Úrsula. Lá no Conto da Escrava que eu citei para vocês, tem a mesma coisa. Ela começa narrando uma festa da alta sociedade senhorial brasileira. Se eu não me engano, a escrava passa no Rio de Janeiro. E aí você está lendo, e quando você vê, você está depois lendo uma história de uma quilombola que fugiu ali do seu senhor. Ou seja, ela usa uma narrativa primeiro, nos primeiros parágrafos, para depois colocar ali uma história de uma fuga, de uma escravizada. Isso é bem interessante. E aí, por parte do lugar da Preta Suzana, é interessante também porque é uma mulher negra falando em primeira pessoa. Isso é muito interessante porque dificilmente a gente vai achar personagens, a gente vai encontrar mulheres falando no século XIX. Poucas. E muitas vezes esse lugar idealizado da mulher e tudo mais. Mas uma mulher negra escrava falando em primeira pessoa, isso praticamente não existe. Ainda mais falando do tráfico e da violência. No Brasil, no caso, eu estou dizendo, né? Mulher negra, uma personagem falando do caso brasileiro. Até quando a gente tem, por exemplo, Escravizaura, do Bernardo Guimarães, temos uma mulher escrava, que é a personagem principal. Mas a Escravizaura não. A Escravizaura é uma escrava branca. Desde o começo do livro, a narrativa já demonstra, né? O Bernardo Guimarães vai lá descrever os traços da Escravizaura e tudo mais. Ela é uma escrava branca, ela não é uma escrava igual a própria Preta Suzana, está no próprio nome, né? Preta Suzana. Ela é uma africana,
Ou seja, uma diferença brutal na forma de construir o personagem e o que esse personagem articula do ponto de vista estético. Então, vamos, pessoal, vamos para frente aí um pouco. Tem uma aqui que tem muita atrelação com isso que a gente está conversando, né? Eu acho que eu nem vou acabar perguntando sobre isso, a não ser que vocês queiram comentar, né? Porque vocês já falaram. Mas que é interessante pensar no livro, né? O lugar do negro, desses personagens negros em Úrsula perante outras obras, inclusive as obras que a gente leu até agora, que foi Helena e Tronco do Ipê. Mesmo no Machado de Assis, que tem uma certa crítica ali à questão da escravidão, ainda que implícita, não é a crítica mais forte que ele vai fazer a partir de Memórias Póstumas, não há um lugar dos personagens negros, né? Os personagens negros aparecem na história, mas não tem esse lugar do ponto de vista moral, como é colocado tanto pela Preta Suzana, mas também pelo Túlio. E aí, o que vocês acharam, né? Se alguém quiser comentar, acho que a Isa citou por alto, né, o encontro do Túlio com o Tancredo. O que vocês acham que pode ter de diferente, de interessante ali na construção da Maria Firmina? Uma coisa dessa coisa de divulgar e tudo mais. No final do livro, quando a Preta Suzana ela vai, o comendador leva ela até o cemitério porque ele está atrás da Úrsula, não sei o quê, e ela está muito conformada com o destino dela. Assim, por mais que eu esqueci quem foi informar ela que, né, para ela fugir e tudo mais, ela estava muito conformada, assim, do que vinha para ela. Ela não queria fugir, ela incorporou estigmas da sociedade nela, se ela sabia muito bem o lugar dela, o que vinha para ela, e que se ela fugisse, ela só ia encontrar uma outra realidade pior, ou talvez tão ruim quanto. E, né, ela mantendo a palavra dela, de que não sabia onde a Úrsula estava, tudo mais, foi torturada, e né, aí depois morreu. E eu achei bem interessante isso. Show demais. Eu acho que essa questão é interessante, né? Dessa dignidade que os personagens negros carregam, né? Eu acho que tem uma questão que é colocada, que por mais que possa aparentar no final do livro esse lugar do conformismo, mas também é um lugar do conformismo, mas é que é um lugar do condicionamento social, né? O que significa uma pessoa, uma mulher negra, muitas vezes fugir, ou um homem negro também fugir na escravidão, né? Por isso que eles têm medo da liberdade, muitas vezes, porque você rapidamente, ainda mais pensando em tudo que o comendador moveu ali em torno da Úrsula, né? Tinha mundos e fundos ali para conseguir realizar as vontades dele. Então, o que é uma mulher negra perante aquela força, né? Então, mas mesmo diante de tudo isso, ela mantém a postura moral dela. Ela não delata, ela meio que consegue ali ter um lugar de dignidade presente na vida dela, né? E eu acho que isso é interessante porque são várias articulações desses personagens que essas cenas relatam, né? Primeiro que esse lugar de sujeitos que portam a moral da história, se tem sujeitos que são morais, especialmente perante a força do comendador, e que conseguem continuar presentes nesse lugar de dignidade, são os personagens negros, muitas vezes, né? E o lugar da imoralidade daquela sociedade é o senhor de escravos. É ali aqueles personagens que é o vilão do ponto de vista do romance, mas que ocupa um lugar na sociedade, um lugar estrutural na sociedade, como senhor. Portanto, eles meio que fornecem parâmetros morais para analisar aquela sociedade escravista, né? Talvez são os personagens que mais articulam noções de justiça e de uma crítica à ordem social vigente no romance. E aí tem uma questão de fundo também, especialmente do ponto de vista da resolução estética do livro, e que está atrelado também à resolução política da formação sociedade brasileira. Tanto Túlio como a Preta Suzana, por mais que eles se condicionem, submetem muitas vezes ali aos condicionamentos daquela sociedade escravista, eles não se embranquecem como personagens, né? É muito uma questão colocada no romantismo brasileiro, especialmente no indigenismo, que os personagens racializados, aí no caso dos indígenas, eles têm que, ou eles morrem, ou eles meio que têm que se casar com pessoas brancas, né? E aí, muitas vezes, casando, eles vão lá e se matam, né? Nessa questão do romance que sublima o lugar do personagem racializado. E aí eles têm depois filhos que são brancos, os filhos mestiços, já embranquecidos, que formam o Brasil. Enfim, mas tanto Túlio quanto a Preta Suzana, eles não se embranquecem, porque, primeiro, que não tem muito esse lugar da resolução por meio do afeto, mas também eles não se embranquecem do ponto de vista moral. Eles mantêm a autonomia deles como sujeitos negros, como sujeitos ali
que não se subordinam muitas vezes ao lugar imposto pela branquidade naquela sociedade, né? E aí tem uma construção da Maria Firmina também, rompendo um pouco alguns padrões da época, em termos de romance, como, por exemplo, no Tio, do José de Alencar, mas outros romances também, como Vítimas Algozes, isso vai estar colocado, que eles não são demonizados. São sujeitos que discutem a liberdade, que vão tentar construir lógicas de autonomia, mas que eles não são vis, não são baixos, não são ali imorais, porque muitas vezes o escravo ou negro livre era relatado no romantismo brasileiro como um sujeito antiético, como um sujeito demonizado mesmo, que era uma forma de controlar, inclusive, a liberdade dos negros. Representava o negro liberto como demônio, era uma forma de você legitimar o Estado ali a realizar políticas de controle social e tudo mais. E é isso, né? São personagens que sempre articulam o sofrimento, né? O sofrimento está bem colocado ali nesses personagens, e o sofrimento articula um ponto de vista moral também. Então, vamos para a última questão, né, pessoal? Para as duas últimas questões, para ver um pouco que vocês podem falar, porque essa terceira tinha muito já questões que a gente trabalhou. Mas o que nessa história toda, inclusive, eu coloquei para vocês, né? É um romance do Túlio, da Úrsula com Tancredo, que é a narrativa mestra da história, né? O que essa forma, né, de você construir uma narrativa mestra em torno de dois personagens brancos que rivalizam ali com o senhor, com o comendador e tudo mais? O comendador que é esse lugar, inclusive, do senhor, mas também um lugar político naquela sociedade e tudo mais, do poder privado, esse tipo de coisa. Mas no qual, mesmo assim, aparecem personagens negros, né? E mesmo assim, a escravidão constitui a história. O que vocês acham que o romance, essa estrutura do romance da Maria Firmina diz sobre a escravidão, sobre a paisagem do Brasil naquele momento? Vocês acham que tem questões para dizer? Pode ser questões gerais, mas o que vocês acham sobre isso? E muitas coisas vocês já disseram, inclusive, mas o que vocês podem trazer a mais aí? Detimar, no final do semestre, eu sempre passo uma lista para ver quem compareceu aos encontros, para depois pegar e emitir os certificados lá pelo IDP. Alguém quer comentar, pessoal, o que o romance fala sobre a escravidão, articula e tudo mais? Está quente. Tem uma questão, pessoal, que eu acho que é interessante, não só para Maria Firmina, né? Mas para a gente pensar uma questão que muitas vezes está subentendida na literatura do século XIX brasileiro, porque muitas vezes se diz, né, o Brasil tem uma literatura que não falou da escravidão, né? Ou falou, mas não falou talvez com a frequência, com a profundidade que deveria. Né? Esse livro a gente já vê que tem muitos trechos a respeito da escravidão, da violência, do tráfico, tem o próprio ponto de vista dos escravizados, da população negra a respeito disso e tudo mais. Mas tem uma questão que esse romance compartilha, ao mesmo tempo que ele compartilha, ele também é diferente de outros romances brasileiros daquele momento. Tem uma certa singularidade, talvez essa singularidade remeta a um romance ser escrito por uma mulher negra, e aí, no caso, uma mulher negra maranhense também. Por quê? Tem uma história que é protagonizada por dois sujeitos brancos. Dois sujeitos brancos num antagonismo ali com um outro sujeito branco, que é o comendador. No entanto, essa é a estrutura do romance, né? A estrutura formal construída. Mas ele só acontece da forma como ele acontece, com a singularidade que ele acontece na história da Úrsula, no romance da Maria Firmina, a gente consegue localizá-lo como um romance brasileiro do século XIX pela estrutura da escravidão. Todas as questões que estão acontecendo no romance dependem ali da estrutura escravocrata e dos personagens escravocratas. Eles vão mediando ali as relações, eles vão ali sustentando o caminhão chegando aqui da UPS, vai entregar alguma coisa, mas, enfim, vão mediando as possibilidades de agência de todos os demais personagens. A escravidão meio que sustém ali a própria sobrevivência, né, não só a escravidão, né, os personagens negros, no caso, né, essa agência, a presença negra na sociedade brasileira. Primeira passagem do livro, né, é o Tancredo chegando ali, todo esmilinguido, né, no cavalo e tudo mais, e quem é que socorre
o Tancredo, né, que salva o Tancredo ali da morte, é o Túlio, é um sujeito escravo, né? Ele já intervém numa narrativa, num fato que está ocorrendo e vai como se fosse costurar o elo da história. Ele vai lá e socorre o Túlio. Outros momentos da história, igual a Isa contou no final do livro, né, a tortura e tudo mais, vão articulando a possibilidade do romance como um todo, né, da narrativa que a Maria Firmina quer construir, mas elas costuram a partir de uma estrutura muito concreta. A presença da escravidão que se faz presente no livro. É como se o protagonismo, aquilo que é positivo no sentido do que é escrito, que é afirmado no livro, é dos personagens brancos. Mas aquela presença negada, ou aquela presença que se faz pela ausência, que é da escravidão, ela meio que chapa no romance principal. Só existe Túlio, Tancredo e Urso, da forma como eles se entrelaçam na história por causa do contexto da escravidão. É como se ela fosse uma paisagem de fundo. E isso está sempre presente no romantismo brasileiro. Basta a gente pensar lá o Tronco do Ipê, que a gente leu, né? Helena, é o latifúndio, são os personagens, são sujeitos escravos que vão aparecer numa hora ou outra na história. Lá na Helena, né? A liberdade que o Macedo tem de ir para lá e para cá, da forma como ele concebe o mundo, só existe porque ele é um senhor de escravos. A escravidão está presente, ela que constitui a possibilidade concreta e singulariza os personagens protagonistas da história. Ou seja, não tem como interpretar quem é Úrsula e Tancredo descolado do contexto onde a história passa. E é um contexto escravista. Mas aí tem uma questão que é interessante nessa ausência presente da escravidão. Porque aí a Maria Firmina vai deslocar um pouco. Ela tem esse pressuposto comum ao romantismo brasileiro, é quase um pressuposto estrutural. É quase impossível você ser um romancista brasileiro, escrever sobre o Brasil e não lidar com essa tensão colocada, né, de um Brasil constituído pela escravidão. Mas ela diferencia, porque aí nela os personagens negros eles não só são importantes, e a escravidão também no caso, são fundamentais, né, são fundantes da possibilidade da narrativa dos protagonistas brancos, mas também porque os personagens negros têm uma agência na história. Eles intervêm muito concretamente como sujeitos, eles intervêm ali concretamente como seres humanos, porque muitas vezes os personagens negros constituíam a história, estavam ali presentes como pano de fundo da escravidão, mas eram objetos da história. Eram paisagens, eram estereótipos, eram ali mera apetrecho formal, mas mera apetrecho formal objetificante da história branca. Na Maria Firmina, é um processo de dignificação, de humanização. A escravidão é presente, mas, ao mesmo tempo, ela é apresentada por meio da humanidade daqueles que o constituem, no caso, os personagens negros. Então, essa é uma questão bem interessante, porque ela está na tradição romantista brasileira, condicionada pela estrutura histórica da escravidão, mas ela desloca ao apresentar ali esses personagens humanizados, né, com agência, com percepções morais sobre tudo aquilo que acontece. Que é muito diferente, por exemplo, para a gente fazer uma comparação com o pai Benedito, lá do Tronco do Ipê, pois o pai do Benedito ele é fundamental para a história. Não sei se vocês lembram da questão do segredo, né? O pai Benedito carrega o segredo lá do engenho da fazenda, onde é que eles vivem. Né? Até esqueci o nome da fazenda aqui, só para ver se eu lembro. Mas, enfim, ele carrega oh, meu Deus, não vou lembrar. Da fazenda Nossa Senhora do Boqueirão. Ele é fundamental para a história, porque a escravidão, só existe aquela história do romance por causa da estrutura escravocrata. No entanto, o pai Benedito não articula nenhum ponto de vista moral a respeito daqueles fatos. Mais do que tudo, ele legitima. É um negro que vai legitimar a estrutura histórica do Boqueirão. E ele articula, inclusive, meio que uma memória romanceada do passado. Ele tem uma nostalgia perante aquele passado do auge da fazenda do Boqueirão. No caso do Túlio e da Preta Suzana, não. Eles são fundamentais para o desenrolar da história, mas, ao mesmo tempo, eles têm um ponto de vista crítico em relação àqueles fatos que estão ocorrendo. Então, eles têm um ponto de vista ali a respeito da imoralidade daquela sociedade, e, obviamente, que é encarnada muito no personagem do Comendador. Acho que essa questão é muito interessante para se pensar, né? Alguém quer comentar a respeito disso, trazer reflexões e tudo mais, mas acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar aí sobre o livro. Podemos avançar, então, pessoal, para a gente ir finalizando então, a discussão hoje.
que aí eu vou só ler para a gente finalizar um pouco da introdução do livro, né? Não sei se vocês chegaram a ver, se eu acho aqui estranho, talvez eu me perco aqui, que é a Maria Firmina se dirigindo ao leitor, melhor do que isso, as leitoras do livro dela, né? Uma questão bem interessante nesse sentido, né? Lá no começo do livro, né? Tem até isso, né? Tem lá o epígrafe, né? A mente, essa ninguém pode escravizar, né? Isso é bem interessante para se pensar um pouco com a profundidade dessa epígrafe, mas ela fala no prólogo, né? E ela vai falando, né? Esse mesquinho, humilde livro, ela meio que faz uma meia-culpa, assim, mas ela meio que justifica, talvez, o livro não se adequar aos padrões exigidos pela literatura brasileira daquele momento, né? Ela vai falar que talvez não tem tantos recursos e tudo mais, porque é o lugar que aquela sociedade diz, né? Uma mulher. Uma mulher talvez não escreva como um homem. Ela meio que está tentando, meio que assumindo uma postura um tanto quanto de humildade, né? De reconhecer que talvez o livro, um falso reconhecimento, no sentido de que o livro não se adequa aos padrões, mas abrindo espaço para o livro passar, né? Para o livro passar e ser lido. Mas o que é interessante, lá no final, depois ela falar um pouco dessas questões, ela vai ter uma fala que eu acho bem interessante para a gente pensar, né? Ela diz: deixai, pois que a minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dote da natureza, nem enfeites e louçanes de arte, caminhe entre vós, né? Que a Úrsula caminhe e ela seja recebida ali pelos leitores e leitoras do romance. Não a desprezeis, antes aparai nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias. A autora de seus dias, no caso ela, né? Maria Firmina, que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor. Ou quando menos, e aí que é interessante, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras. Ela usa o gênero feminino. Ela não está falando outros escritores, ela está falando outras escritoras, né? Isso é muito potente. Que com a imaginação mais brilhante, com a educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. A Maria Firmina, então, portanto, ela está escrevendo para o futuro. Para um futuro que ela não vai viver, e que ela não vive naquela época, que ela sabe que o Brasil talvez vai demorar para mudar, para que escritoras sejam reconhecidas, né? Nem hoje, né, inclusive, né, minha gente? Basta a gente pensar que numa livraria, a gente olha o número de livros de mulheres nas prateleiras, e de mulheres negras, então, brasileiras, aí que não acha mesmo, né? Muito melhorou nos últimos 3, 4 anos, mas, assim, eu lembro que quando eu entrei na graduação, eu entrei entrei tanto na FENAC como na Cultura, aí lá em Brasília. E aí eu bati uma foto de literatura nacional. Você não encontrava um livro de pessoa negra. Você encontrava do Machado, obviamente, mas nem do Lima Barreto, às vezes você encontrava, porque não tinha tido ainda o boom de retomar do Lima Barreto. De pensar isso um pouco, né? E contemporâneo, então, é que você não acha mesmo. Maria Firmina, portanto, ela está escrevendo para outras mulheres. Ela deixar que a Úrsula caminhar entre vós e sirva esse bom acolhimento e incentivo para outras. É uma literatura, portanto, que o lugar de gênero importa muito. E é uma mensagem, né? E acho que diz muito lá com as falas da Ana, no começo, foi a Ana que falou, né? No comecinho do encontro, ela mandou uma mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Ou ela falou, acho que ela falou no áudio, né? De que é um livro em transformação, né? É um livro na sociedade em transformação. E a Maria Firmina coloca isso, né? Com a educação, com a imaginação mais brilhante, mas com a educação mais acurada, com a instrução mais vasta e liberal. Porque era um Brasil que estava se transformando e que, parcamente, mas já começava a se ver que mulheres iam ocupar ou poder acessar certos lugares. Ia demorar muito, né? Até hoje a gente vê a dificuldade disso, mas que as mulheres iam ocupar esse espaço e poderiam encontrar no livro uma fonte de inspiração dessas batalhas para mudar a sociedade brasileira. Eu acho isso muito interessante, né? É um livro escrito para o futuro, talvez não para aquela sociedade, inclusive, porque era uma sociedade ainda extremamente escravocrata, sociedade que os lugares de gênero e raça eram extremamente rígidos, e que o livro, talvez a potência abrangente do livro não seria absorvida. É à toa que o livro entrou num processo de esquecimento depois da publicação. Só foi retomado na década de 60, 100 anos depois. Portanto, a Maria Firmina está escrevendo para o futuro, mas ela está se adiantando. Ela é como se ela fosse uma pessoa, para a época dela, mais avançada do que para a época dela, né? Ou pelo menos diante das instituições que eram hegemônicas no Brasil. Eu acho isso bem interessante para a gente
pensar, minha gente. É um lugar que desnaturaliza, portanto, as relações de gênero, de raça, as relações institucionais daquele momento. Beleza, pessoal? Alguém mais quer falar, quer comentar essa questão dessa literatura feita para mulheres, e para mulheres não só no tempo dela, mas no futuro também? Alguém quer trazer elementos? Quem falou aí? A Dani, Isa, a Joyce, a Ciane. Acho que a Maria Firmina continua, né? Era uma mulher à frente do seu tempo e acho que até hoje ela tem muita importância. O que ela trouxe, eu acho que ainda se repercute muito atualmente. Questão de gênero, questão racial, todos os pontos a gente ainda consegue ver presentes na sociedade. Eu acho que é um livro muito rico e, enfim, acho que acrescenta muito para qualquer discussão, sobre qualquer ponto de vista. Show, show demais, show demais. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um livro que é importante, especialmente porque ele nos permite uma outra visão do século XIX também, e permite uma outra visão de quem somos também, né? Como sociedade, igual vocês trouxeram nos questionamentos, nas intervenções de vocês. Eu acho que é isso, então, né, pessoal? Acho que a gente pode... Temos aí quase 1h40 de encontro, podemos já ir concluindo, caso alguém queira falar mais alguma coisa. E aí a gente vai finalizando, portanto, nosso penúltimo encontro do semestre. Teremos mais o próximo, só para falar para vocês, para quem já quiser se programando, se eu não me engano, é daqui dia 1º/7, na quinta-feira também, com o Bug Jargal do Victor Hugo, um livro sobre ali a Revolução Haitiana, né, sobre as revoltas escravas no Caribe. A gente vai pensar um pouco, né, como é que esse livro, escrito no início do século XVIII, que foi lido, inclusive, pela alta sociedade brasileira, pode ter impactado, pode trazer pontos para a gente interpretar o devido à escravidão no Brasil. A gente meio que foi indo para o passado, né? A gente foi com o Tronco do Ipê, que era da década de 70, junto com Helena, um pouco depois do Tronco do Ipê, a gente voltou para Maria Firmina, a gente vai voltar mais ainda no passado, lá no momento que a escravidão estava sendo bastante contestada, que é o início do século XIX. Beleza, pessoal? A gente vai pensar isso um pouco, né? Como é que a escravidão foi contestada, e depois, voltando para os livros que a gente leu, também pensar como a escravidão foi rearticulada e defendida no Brasil. Suave, pessoal. Então, a gente se vê... A Daniela perguntou ali, professor, fiquei numa dúvida, por que a autora usa asteriscos para mencionar lugares físicos, ao invés de inventar nomes fictícios? Existe algum motivo? Daniela, agora, eu não lembro o porquê, mas eu acho que eu já li em algum momento o porquê dela usar os asteriscos, né? Eu lembro que foi uma coisa que a primeira vez que eu li Úrsula, fiquei pensando sobre isso. E aí eu posso procurar e qualquer coisa trazer para vocês no próximo encontro. Beleza? Me cobrem lá também. Eu me cobrem no WhatsApp. Não sei se você está no WhatsApp, Dani, que é mais fácil também. Eu me lembro de fazer isso. Você está lá no Zap, Dani? Só para saber. Não sei se a Dani, acho que é a Dani. Você quer entrar? Quer que eu te mando o link e você me cobra lá essa questão. Só tem como dar uma olhada lá no negócio? Posso mandar aqui o link do Zap, que aí você entra qualquer coisa. E aí me cobra lá esse negócio. E aí também, quem não está convidado a entrar também. Mandei o link aí, Dani, beleza? E você entra lá e me cobra essa questão dos asteriscos, eu posso dar uma procurada. Então, é isso, pessoal. Então, um beijo para vocês. Foi ótimo o encontro hoje. Graças a Deus, estava com uma moto aqui do meu lado. Aqui em casa, esse horário, minha gente, de manhã cedo, que é o primeiro horário aí do IDP, e agora no final da tarde, são os últimos lugares, os horários que eu dou. Falo com o Brasil, mas é sempre coisa acontecendo aqui no meu bairro, assim, moto, a gente chegando no trabalho com som alto, não sei o quê, criança, menino. Enfim, é isso. Então, até daqui a um mês e pouco, né, que vai ser dia 1º. Um beijo para vocês, pessoal. Um beijão. Eu que agradeço aí, Dani, Joyce também. Foi sempre bom estar com vocês. Beijo, beijo, pessoal. Falou. Beijão. Oi, Isa. Acho que Isa saiu. Beijo, pessoal. Beijão. Até.